gatinhas, tudo bem, garotada? Eu espero que todos vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem também e que tudo volte ao normal em breve. Esse é o nosso primeiro vídeo, primeiro material muito simples. Quero que vocês me mandem e-mails fazendo sugestões para que a gente melhore cada vez mais. E muito obrigada por vocês compartilharem esse momento com a gente. Acho que a escola está se esforçando para que a gente consiga estar juntos e passar juntos por esse momento tão difícil. Esse é o primeiro vídeo de redação e eu escolhi desenvolver com vocês, trabalhar, conversar um pouquinho com vocês a respeito de uma questão que é primordial e que a maioria de vocês sempre reclama, sempre fala, sempre pede ajuda, que é a questão da introdução. Desde a questão do tema, desde a problemática do tema, até o desenvolvimento da introdução, para aí sim continuar a escrever o texto. Eu queria relembrar com vocês agora aquele projeto de texto que eu passei na lousa. Hoje nós só vamos trabalhar tema e introdução. Só esses dois. No próximo vídeo, aí a gente retoma desenvolvimento, que vai ser a causa 1, repertório 1, e causa 2, né? E repertório 2, que é o desenvolvimento. E, por último, né, como terceiro vídeo, a questão da conclusão e toda aquela problemática de saber qual solução vai ser dado, quais os agentes serão usados e por aí vai. Queria relembrar com vocês, então, que no dia 3/3 eu passei o projeto de texto para vocês e dei um exemplo e pedi que vocês usassem e pedi que vocês focassem na hora em que fosse, na hora que estivesse diante do tema, que vocês verificassem todas as possibilidades que vocês teriam. Que vocês lessem sobre o tema para poder ter repertório, que isso é primordial, gente. É primordial que vocês dominem o tema, para não ter dúvidas na hora de desenvolver. Então vamos lá. Introdução, apresentação e tese. Nossa, quanta coisa para fazer num único parágrafo. Gente, é por isso que a gente precisa treinar. É por isso que a gente precisa ler, ter repertório para poder fazer. Lá no começo, lá em cima, eu passei para vocês várias estratégias para vocês introduzirem, que é a estratégia mais introdução, é a apresentação do tema mais introdução. E aí, como é que vocês vão fazer isso? Bom, você tem muitas formas e o ideal é que você treine, que você verifique quais as formas que você mais se identifica. Se é com citação, se é com comparação, comparação de época, comparação de espaço. Em tal lugar acontece isso, em tal lugar acontece aquilo. Eu prefiro contextualizar. Bom, então vou falar do determinado problema no tempo e no espaço. Se a questão é o aborto, tá, então vou falar do aborto hoje, sobre a não legalização do aborto e as implicações sociais, por exemplo. Se vai fazer citação literária, que é lindo, alusão filosófica, se você vai fazer uma pergunta retórica, lembrando que se você faz a pergunta, você tem que responder no decorrer do texto, se vai fazer um apontamento científico, enfim. O que você vai querer fazer? Para você poder escolher, precisa de quê? Repertório. Precisa ler sobre o tema. Uau, mas como fazer a tese? Bom, gente, a tese é a opinião. A tese, você tem que ter uma opinião. E você só pode ter opinião sobre alguma coisa se você ler sobre essa coisa. Se você tiver repertório. Bom, eu tenho que ter uma estratégia, a minha tese. E como que eu vou organizar tudo isso? Com esse monte. Gente, você tem que escolher uma estratégia só.
Você não vai encher de estratégia, colocar uma comparação, uma definição e uma citaçãozinha. Opa, tem que sobrar espaço para a sua opinião. Vamos por parte? Iniciemos pela tese. Mas como escrever isso? Gente, a gente tem que verificar primeiro qual é o assunto, qual é o tema que gerou, o tema que foi originado do assunto. Dentre tantas ideias, você vai escolher uma, aquela que te represente melhor, aquela que você se sinta confortável de escrever sobre ela, aquela que você consegue escrever. Vamos começar pela questão do tema e assunto. Observem isso. Sistema prisional brasileiro. Observe que é um assunto e não um tema. Isso é um problema muito sério quando a gente vai escrever uma dissertação. Porque tem gente que, em vez de falar sobre o tema, vai falar sobre o assunto. E isso é muito sério. Certo? Então, se a gente tem sistema prisional brasileiro, a gente tem que ver qual é o tema. E esse tema pode ser vários. Olha só. Opa, não está querendo passar. Opa, passou. Temas possíveis, gente. A superlotação do sistema prisional brasileiro. Tem várias coisas que a gente pode falar. A gente pode falar sobre a forma desumana, como eles são tratados. A gente pode falar das fugas que ocorrem. A gente pode falar sobre diversas coisas, só que para isso a gente precisa de repertório. Eu posso falar da ineficácia do sistema prisional brasileiro. E a gente também pode falar sobre a crise no sistema prisional brasileiro e os efeitos no século XXI. Gente, observa como esse tema ele é muito mais abrangente. Porque, além de falar sobre ele, a gente vai precisar falar dos últimos anos, das últimas 2 décadas que a gente tem. E aí é muito mais complexo. O primeiro passo é focar no tema. Vamos escolher um. Vamos escolher o mais abrangente, claro, né? A crise no sistema prisional brasileiro e os seus efeitos no século XXI. Opa! Para criar uma tese, o que você vai fazer? Gente, é a sua opinião, não tem como fugir. Como que você cria uma opinião? Fazendo perguntas para o tema. Que tipo de pergunta eu vou fazer? Bom, o que eu penso sobre esse tema? Aí você lá escreve várias coisas. Por quê? Porque você pesquisou, você leu, você sabe tudo sobre esse tema. Por que falar sobre esse tema é tão importante? Por que esse tema é tão relevante nas últimas décadas? Opa! Olha aí. Olha aí que essa pergunta, inclusive, ela tem tudo a ver com o tema. E ela pode te dar uma resposta muito mais abrangente. Que fatores têm tornado esse assunto tão frequente? Aí você foi pesquisar, começou a pesquisar de montão. E aí você verificou que existiam vários fatores para o sistema prisional brasileiro não funcionar. Dentre eles, aí você pesquisou que o sistema prisional brasileiro ele não é eficaz e que a maioria das pessoas que saem da prisão, elas são reincidentes. Elas voltam a cometer crimes. Nossa, aí você começou a pesquisar. Por que isso acontece? E aí você verificou que o sistema prisional brasileiro ele não tem projetos de ressocialização, de reinserção do preso dentro da sociedade. E aí você ficou encafifado, aí pesquisou mais. Começou a pesquisar e verificou que em 2006 saiu uma nova lei, o Código Penal foi modificado e as pessoas que eram pegas com drogas, eles começaram a separar o usuário daquele que era o traficante, dependendo da quantidade de drogas.
E as penas passaram a ser muito mais rígidas. E que não tinha, inclusive, formas de pagar e a pessoa sai fora. Não tinha como pagar ali uma multa, nem nada. Não tinha como sair. Então, a quantidade de pessoas começou a crescer absurdamente. Bom, a partir desses fatores, aí você escreveu, resolveu lá e escreveu qual é a sua opinião. E aí, você chegou à conclusão de que a sua opinião é que o sistema, a deteriorização do sistema prisional, ela está relacionada a outros fatores que não se resumem ao aumento da criminalidade. Lembre-se que o tema refere-se ao século XXI. E aí o que se fez? Aí você começou a pesquisar, e achou uma pesquisa que foi publicada em 2015. E você achou essa pesquisa massa, porque ela dizia o seguinte: dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopem, produzido pelo Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, revelam que o número de presos no Brasil aumentou 168% de 2000 a 2014. Nossa, bingo! Tudo a ver com o que a gente estava pensando até agora. E observem que os dados batem. Lembrando que se a pesquisa foi feita de 2000 a 2014, essa pesquisa ela só vai ser lançada, só vai ser publicada no mínimo um ano depois. Tá certo? Então, os dados até que são relativamente, não são tão antigos assim, dá para usar. Certo? E aí agora resta juntar as duas. Como é que eu junto? Bom, você tem que ver o que fica melhor. Se é melhor começar com a pesquisa ou com a sua opinião. E fazer algumas adequações na linguagem para que fique direitinho. E aí, vamos juntar tese e os dados encontrados. E aí, para melhorar um pouquinho o parágrafo, você vai mudando. Aí você diz: segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopem, produzido pelo Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, em 2015, o número de presos no Brasil aumentou 168% de 2000 a 2014. No entanto, a deteriorização do sistema prisional está relacionada a outros fatores que não se explicam somente com o aumento da criminalidade. Você poderia ter colocado somente pelo aumento da criminalidade. Também é interessante. Existem várias possibilidades aqui que você pode melhorar também, certo? Mas a ideia é que você perceba como é que você pode e que não é tão difícil assim elaborar um parágrafo de introdução. E não esquecer que ele tem que ter a sua cara, que ele tem que ter as suas ideias. E de resto, é só treino, galera. Treino e melhorar cada vez mais e mais. Tá certo? Um super beijo. Até o próximo vídeo. Até o atendimento online. A gente vai se falar. Vocês podem mandar e-mails para mim. E a gente vai se falando. Tá bom? Um grande beijo. Até mais.